Fala, rapaziada, saudações vascaínas, e tá muito difícil torcer pro Vasco da Gama. Ontem mais um resultado ruim, 2-0 pro Botafogo, um dos adversários mais fracos para mim dessa segunda divisão. Time aí que já tomou de goleada para times menores da Série B. Então realmente fica difícil, fica tensa a situação e muito preocupante. A grande pergunta é, será que o Vasco vai conseguir subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vai falar também sobre o Lisca, a entrevista coletiva dele ontem após a partida realmente foi muito revoltada, o treinador estava muito chateado, muito triste com tudo que estava acontecendo e segundo notícias de pessoas de dentro do Vasco, né, disseram que o clima ontem no vestiário após a partida não foi muito amistoso. O Lisca e Alexandre Pássaro, inclusive, irão se reunir hoje à tarde para resolver o futuro do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar sobre muitas outras notícias. Hoje a janela de transferências abriu do futebol europeu e a gente pode, quem sabe, ter novidades até mesmo já na próxima semana. Mas antes de começar o vídeo, né, torcedor, antes de falar sobre todos os assuntos, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, mas principalmente eu quero saber de você. Deixe o seu comentário. Você acredita que tem chance do Vasco subir para a Série A? Você acredita no acesso? Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, que tá realmente muito difícil de falar de Vasco da Gama ultimamente. Por que tá difícil? Porque atualmente o Vasco se encontra em 10º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, atrás inclusive do próprio Botafogo. O Vasco tá com 22 pontos e o time que está na quarta posição, né, o primeiro time ali do G4, que é o Avaí, está com 26. Ou seja, o Vasco se encontra a 4 pontos do G4. Não conseguirá entrar no G4 na próxima rodada, caso venha conquistar uma vitória. Porém, hoje o CRB ainda joga. Então, caso o CRB venha conseguir os 3 pontos, a distância que é de 4 pode se transformar para 5 do G4 da Série B. Então, realmente é uma situação muito complicada. O Vasco terá adversários mais fracos nessas próximas partidas. Vai enfrentar o Remo, que está ali em 14º colocado, Vila Nova, que está em 13º. E é resultado para ganhar, é jogo que tem que conseguir os 3 pontos e realmente outro resultado além da vitória não interessa a ninguém. E aí muitas pessoas começam a se perguntar, a comentar, né? Isso é culpa do Lisca. O Lisca é um treinador ruim, o Lisca não sabe treinar o Vasco, o Lisca tem que ser demitido logo logo. Rapaziada, vamos colocar um pouco a mão na consciência também. Será mesmo que isso é culpa do Lisca? O Lisca teve apenas 9 dias dentro do Vasco da Gama. Ele pegou o Vasco numa sexta-feira, sendo que na quarta o Vasco enfrentou o CSA, empatou por 2-2. Na quinta, né, no dia seguinte da quarta, foi folga ao elenco e ele treinou na sexta, sem ser essa última, a penúltima sexta-feira. E depois dali ele fez seu primeiro treino, enfrentou o Guarani e ganhou de 4-1. No domingo fez o segundo treino, na última segunda fez o terceiro e na terça o quarto treino. Já na quarta-feira ele teve jogo contra o São Paulo, um jogo que o Vasco inclusive foi muito bem. Porém na quinta teve a folga e na sexta outro treino. Ou seja, em 9 dias de Vasco da Gama, o Lisca teve 2 dias com o elenco de folga, 5 dias apenas de treinamento e também teve aí 3 partidas. E o Lisca deixou bem claro que nesses jogos, nesses treinamentos aí pós-partida não tem como botar o elenco para treinar, o elenco titular. E ele falou ontem na entrevista coletiva que é muito mais vendo, visualizando, mostrando no papel do que realmente fazendo e efetivando ali as tarefas dentro de campo. Então tem pouco tempo de trabalho, não é justificativa? Não, mas realmente não cabe a gente colocar a culpa num treinador, e sim no elenco. O Lisca não tem recurso, o Lisca tem pouco tempo de trabalho e pouquíssimo recurso. O Vasco deve sim ao mercado contratar, porque de fato com esse elenco o acesso vai ficar muito difícil. E com relação ao jogo de ontem, que tem que sim ser comentado, um jogo ruim do Vasco. Primeiro tempo ali realmente eu fiquei muito animado. O Vasco terminou o jogo com 75% de posse de bola, no caso o primeiro tempo, né? Dominando o jogo. O Vasco dominou o Botafogo na primeira etapa da partida, ali dos 3 minutos quando levou o primeiro gol até os 35, o jogo foi completamente do Vasco. O Vasco fazendo boas triangulações, conseguindo trocar a bola. Eu gostei muito do primeiro tempo do Morato, sendo esse ponta mais agudo que o Vasco busca, porém realmente no segundo tempo sumiu. O Vasco não conseguiu achar a bola, jogadores que foram colocados ali para fazer certo tipo de diferença nas substituições não fizeram e é algo que preocupa demais. Porém, com relação aos primeiros 11 titulares, 3 deles, de fato, a dúvida que tinha com relação a se era necessário ou não contratar
que era o MT na lateral esquerda, o André como primeiro volante e o Morato como ponta direita, foi tirada. Não tem condições do MT ser o nosso lateral esquerdo, nem reserva e nem principalmente titular. Não tem condições do André ser o primeiro volante titular também. Ontem é uma partida apagada do jogador, muito ruim. E o Morato foi bem, mas também a gente precisa de um ponta realmente bom. O Morato não é ele, o Morato é um bom reserva. Como titular, sem chances alguma. Então as dúvidas que o Lisca tinha, que a diretoria tinha, se era necessário ou não ir ao mercado contratar, depois da partida desses 3 atletas de ontem, foi tirada e de fato o Vasco deve sim ir ao mercado e com urgência trazer novos reforços. E o único destaque que eu consigo realmente tirar dessa partida muito ruim do Vasco é o Bruno Gomes. Mais uma partidaça do jogador. O que o Bruno Gomes vem jogando é brincadeira. Um grande jogador que infelizmente vai ser vendido nessa janela de agosto. O Vasco não vai conseguir segurar e vai fazer muita falta. Que ele realmente tomou conta da posição. Ao meio campo, né? O segundo volante, a posição de segundo volante é dele. Ninguém tira. Que jogadaça que o Bruno Gomes fez, estou virando fã do atleta depois daqueles últimos erros que ele realmente cometeu, melhorou demais, é outro atleta, outro jogador e tenho certeza que vai dar muitas alegrias ainda ao torcedor vascaíno. Mas, infelizmente, situação complicada. E o Lisca falou sobre isso após a entrevista, preocupado, chateado, triste, revoltado inclusive com a situação. Ele fez a entrevista coletiva e demonstrou muito bem o sentimento que nós, torcedores, estamos sentindo, mas principalmente o que ele está sentindo em ver aquela partida vergonhosa do Vasco contra a equipe do Botafogo. Ele falou sobre um choque de realidade ontem na entrevista coletiva e deixou bem claro, se continuar assim, o Vasco vai permanecer na Série B. Ele falou que é uma questão de atitude, de postura, de imposição, e ele vai fazer questão de cobrar isso. E o medo, principalmente, de continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá uma olhada aí nas frases do próprio Lisca, totalmente chateado e revoltado com a partida de ontem contra a equipe do Botafogo. Bom, Fred, é uma questão de atitude também, né? De postura, de imposição. O futebol é um jogo de muita imposição também, então nós vamos cobrar muito isso, né? Nós precisamos dar uma resposta para todos, para nós mesmos, né? Por essas situações. É uma coisa que já vem sendo corriqueira, né? Vocês mesmos estão colocando isso. Então nós vamos ter que achar essa solução o mais rápido possível, né? Porque o início de jogo é um momento importante, é um momento decisivo e a gente não pode sair atrás, né? Como a gente saiu contra o São Paulo cedo, com 8 minutos, hoje com 3 minutos. Isso muda muito a parte de estratégia, facilita para o adversário, principalmente em confiança, em posicionamento mais defensivo, principalmente hoje, né? Jogando em transição, o Botafogo baixou bem o bloco, simplificou bem as ações defensivas, quebrou mais a bola, né? Procurou não sair jogando, procurou não circular muito a bola e trabalhou em cima do nosso erro. Então é trabalhar em cima disso, minimizar o erro e analisar bem entre nós aqui qual vai ser a melhor estratégia para a próxima partida, porque se mantivermos assim, nós vamos permanecer na Série B e o Vasco não pode permanecer na Série B. O objetivo do clube é o acesso e nós vamos ter que tomar uma atitude diferente nas próximas partidas. E ele falou a verdade, tem que sim ser falado isso, tem que abrir os olhos dos jogadores, não é possível que o Vasco vai continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é algo que está fora de cogitação para nós, torcedores. Isso não pode e não deve acontecer. E outro fato que chamou muito a atenção na entrevista coletiva do Lisca foi ele ter chamado a responsabilidade para si. Ele falou que é o culpado, deu a entender pelo menos, né, sobre isso, que realmente a culpa dele, ele é o treinador e a responsabilidade do resultado cai sim sobre ele. Uma grande atitude que a gente não vê em um treinador por aí. Então realmente ontem ele assumiu essa responsabilidade, jogou para si, né, e deu a entender que vai vir melhoras aí na próxima partida. Dá uma olhada aí também nas frases do próprio treinador e esperar que as coisas realmente venham melhorar, porque desse jeito não tá dando mais. Lucas, a responsabilidade hoje, eu sou o treinador do Vasco, ela é minha, né? É de todos nós, ninguém joga sozinho, a gente ganha todos, como ganhamos do Guarani, e perde todos também, como perdemos hoje, né? Agora, nós não temos tempo, né? E é a realidade do futebol brasileiro. Não adianta eu ficar aqui reclamando para ti, né? Que não tenho tempo, não pude treinar, o trabalho é curto, tem muito jogo sem intervalo entre eles. Não adianta, é uma realidade que a gente encontra e eu tenho que achar soluções dentro desse contexto. E é isso que eu vou trabalhar, vou buscar, e a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, quando o resultado não vem, a responsabilidade é do treinador, e eu estou aqui pronto para assumir isso, e vou buscar, vou batalhar demais, né, para buscar o resultado. Agora, se a gente não conseguir, a responsabilidade ela recai sobre o treinador, eu sei disso, estou preparado para isso, e vou buscar lutar muito para que isso não aconteça.
Agora, se você não buscar o resultado, o que acontece no futebol? Se troca de novo, se vem outro treinador, e é isso que a gente vai tentar evitar, e eu vou lutar com todas as forças, porque é uma oportunidade muito grande para mim, e eu não quero perder ela. Mas eu preciso dos jogadores, eu preciso de todos, para a gente juntos mudar esse panorama e engatilhar uma série de vitórias, né? 2 ou 3 vitórias seguidas, coisas que o Vasco não conseguiu ainda, as 3 vitórias seguidas, que nos levariam lá para cima da tabela. E para finalizar, né, o último ponto, é claro, a entrevista coletiva foi muito maior, porém eu separei alguns dos principais fatores, dos principais assuntos, né, comentados ontem, e o dessa vez, né, contratação. Eu lembro, inclusive, até mesmo o jornalista que fez a pergunta, foi o Fábio Azevedo, perguntou ao Lisca se era necessário ir ao mercado trazer novos reforços. O Vasco tem que ir ao mercado? Foi perguntado ao treinador. Ele naquele momento falou que por conta da cabeça quente, por ter perdido o jogo, ele não ia comentar sobre isso, mas disse que vai sim buscar soluções, vai ver se tem solução em casa e se for necessário vai buscar fora. Mas realmente deixou a entender que está conversando com a diretoria e está de olho nas oportunidades do mercado e realmente o Vasco, mais breve possível, deve anunciar mais um reforço para esse restante de temporada, porque ontem ficou nítido contra os adversários mais fracos da Série B, uma derrota de 2-0, deve sim ir ao mercado, porque dessa maneira vai ficar muito difícil o acesso. Então fala daí, Lisca, Vasco deve ir ao mercado? Não é o momento de a gente falar isso, né? Depois de uma derrota, né? Internamente nós estamos discutindo, né, uma série de ações, de situações. O projeto que o Passo me apresentou é simples, é a busca do acesso para a Série A. O meu contrato é até o fim do ano, tá? Eu estou focado nessa busca do acesso. Agora você tem razão, a gente ainda não frequentou, né, o G4, nos aproximamos, né, na última rodada contra o Guarani, nos aproximamos bem, né, estamos hoje muito próximos também de chegar no pelotão da frente, nos estabelecer nesse bloco, mas não conseguimos, né, não conseguimos ter o rendimento, a contundência, né, a força necessária. Então, nós vamos conversar, né, e buscar a solução, né? Buscar a solução em casa, se tiver que buscar a solução fora também. É uma situação que hoje é difícil de eu te falar, né? Ainda mais com a cabeça quente, dolorido como nós estamos, né? Todos muito chateados, torcedores, jogadores, comissão técnica, diretoria, com certeza nós não esperávamos esse revés. A gente esperava um jogo duro, né? Um adversário difícil, mas nós esperávamos ter um resultado diferente, né? A produção pós o gol do primeiro tempo não foi das piores, né? Mas o resultado foi muito ruim, né? Muito ruim mesmo, e principalmente depois de sofrer o segundo gol, a gente ficou, principalmente depois das trocas, né? As trocas realmente não deram o resultado que a gente queria, e o time ao invés de crescer de produção, ficou mais confuso dentro do jogo, né? Com exceção do Sarrafiori, que eu gostei, entrou bem, teve a chance. Mas isso é uma situação também que nós vamos rever e vamos conversar com a diretoria com calma, né? Agora é o momento de ter também calma, tranquilidade, para a gente poder achar a solução. Então é isso, deixou bem claro que vai estar discutindo aí com a diretoria, com os dirigentes, com o Pássaro e com outros sobre o futuro. E realmente situações vão ser solucionadas o mais breve possível, e é isso que o torcedor espera, porque não tem condições do Vasco permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, isso daí cabe muito bem falar que foi um erro sim da atual diretoria. Quando tiver acertos a gente vai falar, quando tiver erros a gente vai falar. A gente, acima de tudo, é Vasco. Eles estão lá dentro, se acertarem, a gente vai bater palma, porém se errarem, a gente também tem que falar o motivo dos erros. E o que acontece? O Vasco fez um planejamento muito ruim para essa Série B, e isso vem se mostrando. O Alexandre Pássaro não conseguiu montar o elenco da melhor maneira possível, porque o time já chega na 14ª rodada da Série B sem um time definido com relação aos 11 titulares e também sem um padrão de jogo. E isso preocupa demais. Já teve técnico demitido, já teve jovens e outros titulares que ainda não estão preparados para estar nessa posição. Então é uma situação complicada. Acredito que a cada dia que passa, a cada rodada que passa, mostra-se e demonstra-se a necessidade de ir ao mercado e trazer novos reforços, porque a situação tá muito difícil, tá muito complicada, e a cada dia que passa o torcedor vascaíno fica mais preocupado se vai ou não conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje pode começar aí a grande solução para o Vasco, porque hoje abriu
a janela de transferências do futebol europeu. O Vasco tem a prioridade de contratar no lateral esquerdo um zagueiro, um primeiro volante e um ponta de qualidade. Ontem foram os testes do MT para lateral, do Andrei para primeiro volante e do Morato para a ponta direita. Nenhum desses passaram no teste. Então, muito provavelmente, o Vasco trará 3 jogadores para essa posição. O zagueiro, acredito que nem é tão a prioridade. O Hernando, segundo notícias de dentro do Vasco, dá para segurar na Série B. Então, provavelmente, a posição que será a prioridade é a de lateral esquerdo, é a de primeiro volante e a de ponta. E hoje abre a janela de contratações do futebol internacional. Clubes brasileiros poderão contratar até o dia 30 de agosto. E o Pássaro deixou bem claro no início do ano que, se fosse necessário, ele iria trazer novos reforços nesse período. Teremos a situação definida ainda nessa semana, quem sabe, do Hernanes e do Osvaldo. Vamos esperar. Se você concorda com esses 2 jogadores dentro do Vasco, o Hernanes tem uma situação muito avançada com o esporte, mas a gente sabe muito bem como é o futebol. A qualquer momento pode acontecer alguma reviravolta. Mas uma coisa é certa, o Vasco tem que contratar, porque com esse elenco o acesso vai ficar muito difícil. Mas esse foi o vídeo, é claro. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, ativem o seu sininho de notificação e, é claro, saudações vascaínas.